É hora de refletir sobre os problemas culturais, sociais e políticos que nos acompanham atualmente. Acreditamos que seja através do autoconhecimento individual e coletivo que iremos encontrar alternativas criativas para superar e suportar os problemas da humanidade. Participe do 7º Congresso Junguiano do IGEP. Aperte o botão e acesse a nossa página para se inscrever. Olá, hoje eu vou falar um pouco a respeito do pânico. Pânico virou uma síndrome, quase que um padrão muito comum em vários tipos de indivíduos em todas as culturas e sociedades do planeta. Mas quem é Pan, que deu origem ao nome pânico? Pan é um deus grego. O menino que nasceu tão feio, mas tão feio, que a própria mãe o desprezou ao nascer. É um indivíduo meio homem, meio bode, sempre numa condição de priapo, ou seja, de pênis ereto, né? E que provoca sustos nas pessoas que estão trafegando pelas estradas, né? Então esse já é o primeiro construto. Outra palavra agregada a Pan é totalidade, tudo, muito. Daí vem Panamérica, todas as Américas, né? Panspermia, todas as sementes. Muito bem, pânico é uma síndrome que está cometendo muitas pessoas. Mas qual é a razão desta síndrome de pânico? É esse medo sem uma causa determinada. É diferente do que uma ansiedade por antecipação diante de uma situação que está por acontecer ou após ter acontecido algo que foi muito dramático, muito traumático. Via de regra, o pânico acomete indivíduos que têm uma fantasia de controle, que são sim ansiógenos, querendo de alguma maneira dominar situações. Porém, pessoas que estão sem uma clareza do sentido da vida, do significado da vida, ou seja, perdidas, como os incautos transeuntes que são assustados pelo Pan, o deus da mitologia grega. Aquele que leva para o indivíduo a totalidade. E na realidade a totalidade assusta, porque a pessoa que não consegue discriminar, separar, decidir cisão por algo diante de toda a diversidade, de tantas ofertas que existem no mundo, ficam perdidas sim. Quem muito quer, nada tem. Geralmente, o indivíduo acometido pelo pânico, quando a gente vai ver a personalidade que está por trás, é uma personalidade de alguém que, em primeiro lugar, tem a fantasia do controle. Consegue entrar na normose, ou seja, uma adaptação de código de conduta razoável e até performa dentro dessa ideia de capacitismo, porém, sem alma, sem sentido de vida, sem a profundidade do ser. E aí, quando menos espera, vem o primeiro episódio. Uma experiência de quase morte que lembra a ele que ele é finito, que ele é mortal. E ele vai morrer sem jamais ter conquistado o desejo de realização idealizado por ele. E aí que vem o pânico. E aí a pessoa passa a ter o medo de ter o medo da experiência de morte. E a partir de então passa a ficar dependente de medicações. Hoje existe uma série de medicamentos que acabam aliviando, de alguma forma, lenitivos para o pico da síndrome. Tem até um Rivotrilzinho sublingual. Porém, o que está por trás dessa síndrome?
O que a pessoa tem que aprender com a visita desse Deus Pan na vida dele? Isso é o que Jung nos diz. Jung fala, os homens da contemporaneidade se livraram dos deuses, daquela pluralidade de deuses da mitologia greco-romana, já que nós estamos falando de uma referência eurocêntrica que é, infelizmente, a nossa base fundante. Mais que a gente tente estudar os povos originários, estudar as outras mitologias, Yorubá e tal, esta mitologia é muito fundante e faz parte da nossa coletividade. Afinal de contas, nós fomos colonizados por portugueses e vieram muitas imigrações europeias e algumas asiáticas, mas o grosso europeu. Então esta base está aqui, mesmo nos afrodescendentes que foram impregnados por essa cultura. E Jung, ele não faz uma psicologia de raças, mas ele deixa claro que a influência da representação da família, do clã, da cultura é significativa na psicologia de cada um. Então, pânico tem a ver com um movimento do que o indivíduo está diante de uma imensidão de coisas e não sabe como escolher, como decidir, como reagir. O mundo, para ele, é excesso. Estranho, né? A palavra mundo é a última carta da jornada do herói dos arcanos maiores do tarô, que Jung estudou também. Ele estudou, mas jamais usou isso em consultório, assim como em Xing e outros tipos de mancias. Ele tentava entender o sentido simbólico do que os povos originários, os primitivos, os nossos antepassados, projetavam naqueles experimentos. Assim como ele estuda a religião, compreendendo o fenômeno religioso na psique de cada um. E ele entende que a religiosidade é base, mas as religiões muitas vezes tiram da religiosidade. Aliás, tem um vídeo que eu fiz a esse respeito, né, sobre religião e religiosidade, falando do Albert Einstein. Muito bem, então, o pânico é uma síndrome que acomete o indivíduo que entra em contato com o mundo, com a totalidade. E para quem não está capacitado para lidar com essa totalidade, a totalidade é assustadora. Como eu estava dizendo, o último arcano, o último mistério, o último arquétipo dos arcanos maiores do tarô é o mundo, depois do julgamento, depois da capacidade de consciência que discerne. E o mundo é totalidade. E quem nega a totalidade, olha que interessante, é imundo, ou seja, nega o mundo. Fica sectário, unilateral, territorialista, não consegue compreender a dinâmica da diversidade e por isso mesmo não se diverte. A diversidade é a condição da diversão. No lugar de se divertir, ele prefere se distrair através do espetáculo, do vazio. E aí, ele próprio fica vazio. E aí, ele vazio, mesmo performando, ele vai ser visitado pelo pan. E o pânico, então, é uma janela de oportunidade que a pessoa deveria compreender que o self, o si mesmo, a representação de Deus em nós, de acordo com a psicologia junguiana, está nos dando para reconhecermos o diverso e deixarmos de ser adversos. Não é à toa que na Bíblia, adversário é o cramunhão, é o diabo, é o demônio, é o que divide. Por isso que o diabolos é o que divide. Mas quando o indivíduo consegue superar a divisão e aceita a totalidade, ele sai da dimensão diabólica e vai para a dimensão simbólica. Os símbolos é o que une Simbalém. Então veja, tudo isso está absolutamente impregnado nesse conhecimento que a psicologia analítica nos dá. É nesse sentido que eu entendo que hoje, mais do que nunca,
Diante desta necessidade de enfrentarmos a revolução aquariana que precisa vir para acabar com esse patriarcado que gera pânico, que gera medo, que domina pelo medo, porque o medo virou um instrumento de poder dos grandes déspotas do governo e das religiões, inclusive, é que nós vamos conseguir entrar na revolução aquariana, ou seja, uma era onde o patriarcado dá lugar para a alteridade, um lugar onde existirá equidade entre gêneros, entre opções sexuais ou orientações sexuais, um lugar de opções, porque opção é errado, ninguém opta, o indivíduo é daquela orientação, faz parte da natureza dele e não podemos patologizar nem a orientação sexual, nem o gênero, nem a raça, nem a cor, nem o credo. Todos são bem-vindos. Então, quando eu nego a totalidade, o PAN me visita para me lembrar que ela não pode ser negada. Espero ter ajudado. Visite nosso site do IGEP, que tem artigos fantásticos pelos nossos analistas, informação e analistas, monografias, o canal do YouTube. Entre, se inscreva, porque sempre tem vídeos que eu acho que contribuem para a ampliação do conhecimento e para a gente compreender, nessa visão da psicossomática junguiana, que todo sintoma é uma oportunidade de autoconhecimento, seja ele físico ou psíquico. É um portal, é um oráculo que se abre para que o indivíduo evolua. E negar ou suprimir o sintoma, como Samuel Hahnemann dizia na homeopatia, é ficar à mercê de um sintoma pior. Infelizmente, a sociedade materialista, capitalista, racionalista, unilateral, territorialista, nega isso que eu estou falando. Obviamente vai dizer que isso aqui é uma maluquice, é uma mística. No fundo, sim, porque mística tem a ver com mistério. E a vida, ela não pode ser explicada na sua totalidade. Tem coisas que são misteriosas, que a gente tem que aceitar e aprender a abrir mão do poder para poder se entregar ao amor. Até uma próxima. Obrigado.